Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema pensar certo ou errado. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 8 ao 10, que diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Até aí. O que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer também de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também o será, ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Mas a palavra de Deus nos foi dada para endireitarmos os nossos pensamentos. Jesus disse em Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser, tudo o que disser lhe será feito. Geralmente, fala-se bastante sobre o crer, mas não conversamos tanto sobre o falar. É claro que não seremos capazes de falar certo se não pensarmos certo. Nosso pensamento precisa estar em sintonia com a palavra de Deus, porque não poderemos crer além do que nos revela a sua palavra. Pessoas que se envolveram no passado em religiões metafísicas ou de ciências da mente costumam confundir esse ensinamento sobre pensar certo ou errado com aquelas religiões, porque continuam achando que o homem é simplesmente um ser mental e físico. Mas o homem é mais do que isso. Ele também é um ser espiritual. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mente. Provérbios 3, versículo 5. E ainda: destruindo os conselhos, quer dizer, raciocínios, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. A Bíblia também nos fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Renovamos a nossa mente estudando a palavra de Deus. A Bíblia ensina a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E a única maneira de termos a mente de Cristo é estudando a sua palavra, crer nela de todo o coração e agir conforme os seus ensinamentos. A palavra de Deus também nos ensina a pensar nas coisas que são boas, puras e honestas, se houver nelas alguma virtude. Portanto, a palavra de Deus realmente tem muitas coisas a dizer sobre a mente. Entretanto, precisamos compreender que os pensamentos podem surgir de duas fontes distintas. Em outras palavras, os pensamentos que vêm à nossa mente nem sempre se originam dela. O diabo coloca muitos pensamentos de fora, e esta é uma fonte. Por outro lado, pensamentos de Deus vêm do nosso interior. Eles vêm através do nosso espírito para a nossa mente. E quando você fica em comunhão estreita com o Senhor, por meio da oração, da meditação e também do estudo da sua palavra, aprende a distinguir a origem dos seus pensamentos. Naturalmente, pensamentos malignos são do diabo. Deus é amor, e o amor não pensa, não ouve e não vê o mal. Esses tipos de pensamento vêm de Deus. As referências feitas sobre a mente confundem muitas pessoas. Porém, quanto ao fato de crer, muitos pensam que creem, e realmente o fazem em suas mentes, mas não em seus corações. Por exemplo, se alguém fala sobre confissão, a maioria das pessoas pensa em confessar pecados, enfermidades ou fracassos. A passagem bíblica revela:
Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas a palavra de Deus tem muito mais a dizer sobre o lado positivo do que o negativo. Se as pessoas entendessem, isso faria uma grande diferença na vida e também na maneira de pensar de cada um. No entanto, elas só têm ouvidos a pregação de um lado da confissão, o negativo. Portanto, só exercitam o lado do não farás. Paulo disse em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e isto não se refere à confissão de pecado e nem é também uma confissão de fraqueza. Em vez disso, é uma confissão do senhorio de Jesus Cristo. E continua dizendo: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa não é uma confissão negativa, é uma confissão positiva. De fato, o cristianismo é chamado de grande confissão. Hebreus 3:1 revela que devemos considerar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Neste momento, vamos definir o significado da palavra confissão. Em primeiro lugar, é afirmar alguma coisa na qual cremos. Em segundo lugar, é testificar algo que conhecemos. E em terceiro lugar, é testemunhar uma verdade que abraçamos. É necessário que façamos como em Hebreus 4:14, que diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. Também é preciso que haja uma confissão contínua da redenção que nos tirou do domínio de Satanás e do seu governo de condenação, medo ou doença. Temos de reter firmemente a nossa confissão, porque ela é a derrota de Satanás. Jesus derrotou o diabo há mais de 2000 anos atrás. Porém, o que ele fez legalmente por nós deve se tornar uma realidade em nossa vida. O lado experimental da redenção é vital. Nunca entenderemos completamente a palavra de Deus enquanto não pudermos enxergar claramente os dois lados diferentes da nossa redenção, o lado legal e o lado experimental. Um exemplo da face legal da redenção é o seguinte: nós costumamos orar, por exemplo, Deus salve esse homem ou Deus cure aquela mulher. Entretanto, na mente de Deus, ele já curou essas pessoas e já as salvou. Em outras palavras, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus não tem que morrer novamente para salvar ninguém. Ele já fez isso, não fez? Não precisa mais verter o seu sangue, porque Deus já fez tudo que precisava para prover a nossa redenção. E se alguém tratar do lado legal da redenção e pregá-lo exclusivamente às pessoas, não vão realmente experimentar nada na vida. E esse é o maior problema com muitas igrejas. O que tem sido pregado é legalmente verdadeiro, mas os cristãos se tornaram frios, mortos e formais, porque ouvem somente uma face da redenção, a legal, e com isso a redenção não tem se tornado uma realidade. Por outro lado, se só for pregado o lado vital da experiência, o resultado é o fogo estranho, o fanatismo e o extremismo. E ainda, se um pastor prega somente o lado da experiência da redenção, algumas pessoas buscam experiências fora da palavra de Deus. O equilíbrio deve ser alcançado entre os dois lados, de tal forma que se possa desfrutar na vida tudo o que Deus legalmente proveu na redenção. E aquilo que o Senhor legalmente comprou, realizou e proveu para nós, se torna nosso experimentalmente, quando cremos na palavra de Deus em nosso coração e confessamos com a boca que isso é verdadeiro. Por exemplo, podemos ver os aspectos legal e vital da redenção nos escritos de Paulo aos cristãos de Roma. A palavra da fé que pregamos, Romanos 10:8.
Tal expressão não é vista no Antigo Testamento, porque as pessoas daquele tempo não tiveram a experiência da redenção disponível como nós temos hoje. Elas sequer entendiam claramente o que profetizavam a respeito do Messias que estava por vir. Nos 4 evangelhos também não vemos a redenção sendo citada, porque a redenção que Jesus trouxera não estava realmente disponível enquanto ele estava na terra. Ele perdoou os pecados, mas nós temos mais do que perdão de pecados na redenção. Somos feitos novas criaturas. A redenção não se tornou disponível para nós até que Jesus fosse crucificado, tivesse ressuscitado dos mortos e assentado-se à direita do Pai. Em outras palavras, a nova aliança não estava em vigor até o sumo sacerdote na nova aliança, Novo Testamento, começar a operar. E Jesus é o sumo sacerdote do Novo Testamento. É difícil para algumas pessoas perceberem isso, porque acham que a redenção estava valendo enquanto Jesus esteve aqui na terra. Mas a redenção não estava vigorando. Alguns homens na terra realmente tiveram seus pecados perdoados, mas sob a nova aliança conseguimos mais do que simplesmente perdão dos pecados. Temos um novo nascimento e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Se uma pessoa pecar após ter nascido de novo, não precisa nascer novamente vez após vez. Ela pode nascer de novo somente uma vez, mas ser perdoada dos seus pecados muitas vezes, graças a Deus. A promessa aos cristãos que pecam é: se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. 1 João 1,9. Como temos visto, Romanos 10, versículos 9 a 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Quando os pecadores ouvirem a palavra de Deus, terão o seu modo de pensar endireitado. A palavra lhes mostrará que estão perdidos, são pecadores, não podem salvar a si mesmos, nem se tornar justos ou se redimir sozinhos. O pecador precisa apenas dizer ao Senhor: querido Deus, eu sou uma pecadora, não posso salvar a mim mesma e eu sei, de acordo com a tua palavra, que eu não posso me fazer justa, mas eu te agradeço, porque tu me amas e enviaste o Senhor Jesus para morrer por mim. E pela sua justiça posso ser redimida. E eu creio que ele morreu pelos meus pecados, de acordo com as Escrituras. E eu creio que ele ressuscitou dos mortos e essa é a minha justificação. Eu o confesso agora e o recebo como meu Salvador. Isto é pensar em linha com a palavra e crer no que a Bíblia diz. Confessá-la é criar uma realidade de salvação no espírito humano. Faz uma grande diferença o modo como o pecador é trazido à salvação. Por exemplo, se o modo de pensar de um pecador for endireitado logo no começo, se a sua atitude de crer for certa e a confissão for feita de maneira correta, será muito mais fácil para ele não vacilar na sua caminhada cristã. Por outro lado, se não lhe for dada a instrução suficiente, o diabo, então, tirará vantagem daquilo que ele não conhece. O pecador será derrotado e roubado naquilo que Deus já fez por ele. Porque se não conhecer a palavra de Deus e não souber como reter firme a confissão de fé, o diabo irá camuflar a situação e tentará fazê-lo sentir que nem sequer é salvo. Quando o novo convertido cometer errinhos, o diabo dirá: bom, você fez isso, agora você pode desistir e ir embora. A mesma coisa acontece quando o assunto é cura. Lembre-se, a confissão é a derrota de Satanás. Na verdade, o versículo em Hebreus 4,14 revela: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
retenhamos firmemente a nossa confissão, ou seja, dizer a mesma coisa. E o que isso significa? Temos um grande sumo sacerdote que foi para os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele está lá nos representando junto ao Pai, e ele diz: eu morri por eles, eu levei os seus pecados, eu os redimi. Eu me tornei pecado por causa dos pecados deles, para que pudessem se tornar justiça de Deus em mim. Eu tomei as suas enfermidades e levei sobre mim as suas doenças. Eu os livrei da autoridade das trevas. Eu os gerei, fazendo deles novas criaturas. Isso é o que ele está dizendo na sua palavra. A tradução grega desse versículo significa: retenhamos firmemente a declaração da mesma coisa. Essa é a nossa confissão. A sua confissão ou te aprisionará ou te libertará. A confissão é o resultado da nossa crença e ela é o resultado do nosso pensar, certo ou errado. Em primeiro lugar, é necessário que saibamos o que a palavra fez por nós em Cristo. Creiamos e confessemos isso. É a confissão que cria a realidade. Então, ela se torna real em nossa vida. Em segundo lugar, é imprescindível que saibamos o que Deus fez por nós, por meio da palavra e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, é preciso que saibamos o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo por nós agora, no seu ministério do atual, à direita de Deus Pai no céu. Em quarto lugar, primordial é que saibamos o que a palavra de Deus fará por nós através dos nossos lábios, ou o que Deus pode fazer por meio de nós. Filipenses 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em nós, Ele opera por meio de nós, mas não nos deixa à parte. O Senhor deu à igreja a autoridade e a comissão para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O plano do Senhor é operar por meio de nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Entretanto, o Espírito Santo não faz a obra por nós. E esse é um outro ponto em que a nossa maneira de pensar tem sido errada. Deus deixe então o Espírito Santo fazê-la. Tem sido o clamor de muitos. O Espírito Santo não foi enviado para fazê-la. A palavra grega é traduzida como consolador. A versão revisada americana de João 14, 18 diz: não o deixarei desamparado. Eu virei até você. Eu enviarei um outro ajudador. A palavra paráclito, que é traduzida por consolador, significa aquele chamado para ajudar. Não, Deus não nos enviou o Espírito Santo para que ele fizesse a obra. Ele o enviou para nos ajudar a concretizá-la. Na maior parte do tempo, o Espírito Santo é deixado para concluir tudo. Se o Espírito Santo fizesse tudo, não haveria a necessidade de enviar missionários. Nós oramos muitas vezes da seguinte forma: Deus, convence esse amigo dos seus pecados, traze convicção real para ele. Mas a convicção nunca virá sobre ele, a menos que alguém lhe dê a palavra de Deus. Sem ouvi-la, não será convencido. Paulo disse em Romanos 10, versículos 13 e 14: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? A Bíblia diz que Deus ordenou que os homens fossem salvos através da pregação da palavra. Nós certamente cremos em sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas não salvam ninguém. Simplesmente atraem a atenção das pessoas. Uma vez que eles acontecem, as pessoas podem saber como serem salvas. Se a nossa maneira de pensar não estiver certa, de acordo com essas diretrizes,
a nossa crença estará errada. Então a nossa conversa será errada e seremos confundidos e derrotados. Precisamos compreender o que a palavra de Deus pode fazer por intermédio dos nossos lábios, porque, como temos visto, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. Não é só o que você sabe pessoalmente sobre o Senhor Jesus Cristo que conta, mas é o que a palavra de Deus diz que você é em Cristo. Muitas vezes, os cristãos leem a Bíblia, mas dizem que as promessas não parecem reais. A Bíblia diz: com a boca se faz confissão. Versículo 10 de Romanos 10. Uma promessa da palavra de Deus deve ser confessada antes mesmo que se torne uma realidade. De acordo com a palavra, já é real, mas para que ela se torne realidade em sua vida, você deve confessá-la como tal. A pessoa pode ter nascido de novo há muitos anos, mas às vezes nunca andou na luz da sua experiência. Tudo tinha sido dela todo o tempo, lhe pertencia, mas por não ter ousado confessar e clamar por isso, nunca andara no que legalmente era dela. Ao confessar o que você é em Cristo, clame por isso e assim anda. Então, estará se apropriando da realidade daquilo que legalmente é seu. Infelizmente, muitos nunca compreenderão isso. Permanecerão como bebês cristãos e não serão capazes de desfrutar da plenitude do que são em Cristo. Um cristão nascido de novo é uma nova criação. Essa nova criatura é simplesmente algo que nunca existiu antes. Cristãos nascidos de novo não são apenas pecadores perdoados. Não são pobres membros da igreja, fracos e vacilantes, que mal conseguem levar a vida. São novas criaturas em Cristo Jesus. Na maioria do tempo, vemos apenas como salvos do pecado. Pensamos que quase tudo o que podemos fazer por aqui é simplesmente vacilar e continuar a viver na rua do mal, conseguindo levar a vida. Na última casa do final do quarteirão, lá perto do beco da reclamação. Mas Efésios 1, versículos 7 a 8 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência. Note o que se fala: em quem temos a nossa redenção. É nele que somos redimidos. Temos a nossa redenção nele. Mas eu pergunto, do que é que nós somos redimidos? Somos redimidos da morte espiritual, o que nos fez, em primeiro lugar, pecadores. Também podemos dizer que somos redimidos da maldição da lei, porque Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando olhamos para a lei de Moisés, vemos que a punição por quebrar as leis de Deus era tripla: pobreza, doença e morte. Morte espiritual. Jesus veio nos redimir porque fomos vendidos ao pecado e à morte espiritual, e Satanás estava nos dominando. Mas agora que temos a redenção em Cristo, o domínio do diabo sobre nós foi quebrado. Isso significa que ele perdeu o domínio sobre a nossa vida no minuto em que nascemos de novo, no minuto em que nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Quer dizer que recebemos um novo Senhor, um novo dono para reinar sobre nós, Jesus Cristo. Antes, Satanás foi o nosso Senhor e dono. Ele nos dominava. Porém, agora que somos novas criaturas em Cristo Jesus, ele é o nosso Senhor. Romanos 6,14 aponta: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se algo tem senhorio sobre você, ele exerce domínio. O pecado e Satanás são sinônimos. Em outras palavras, eles são semelhantes ou quase semelhantes em sentido ou significado.
poder-se interpretar o versículo 14 de Romanos 6 como: Satanás não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo nos redimiu. Ele é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos membros do corpo dele, a igreja, então ele é o nosso cabeça. O diabo tem alguma autoridade para governar o corpo de Cristo? Não. Nós somos de Cristo e devemos ser dominados apenas por ele. Satanás não pode nos governar, porque se ele nos governasse, estaríamos comandando o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. Portanto, por não sermos mais dominados por Satanás, doenças e enfermidades, não pode mais exercer senhorio sobre nós também. Antigos hábitos não podem nos governar mais. Sabe por quê? Porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Precisamos crer nessa verdade. Então, começaremos a falar sobre ela. A verdade tornar-se-á realidade em nosso espírito e seremos vencedores, vivendo uma vida vitoriosa em Cristo. Como está escrito em Apocalipse 12, 11. Eles venceram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E se a pessoa já é nascida de novo em Cristo, a palavra já é uma verdade na vida dela. Tudo o que tem a fazer é reivindicar as promessas, alcançando-as e tomando posse, apropriando-se dela por si mesma. E as pessoas se perguntam: se é obtido tão facilmente, por que eu não tenho isso? Se você tivesse 100 mil reais no banco no seu nome, mas não soubesse, não traria vantagem alguma, mesmo que fosse seu. E você seria um mentiroso se dissesse que não era seu. O mesmo é verdade quanto às coisas espirituais. Se você não sabe que as coisas espirituais são suas, não lhes trarão benefício algum. Você tem que torná-las suas, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista experimental. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso foi escrito a Israel, mas é ainda verdade hoje para nós. Então repita assim comigo e fale o seu nome. Eu, Fátima, estou tão feliz, porque tu estás comigo, és o meu Deus. Sempre me fortalece e me sustenta com a destra da tua justiça. E eu não tenho o que temer, porque me disseste para não me assombrar. Essa é uma boa razão para não termos medo. Deus nos oferece saúde e libertação divinas. Pode alguém com quem ele está ainda sentir medo? Não, se souber quem é Deus. Então não temerá. Muitos cristãos dizem: "Oh Deus, ajude-nos." Deus realmente nos ajuda, porque ele é um Deus misericordioso e desce até o nosso nível. Mas é muito melhor subir até o nível dele para alcançarmos as nossas bênçãos. Podemos alimentar a nossa nuvem escura com pensamentos errados, confissões erradas e crença errada. Ou podemos tirar a nuvem escura com pensamentos certos, confissão certa e crença certa, baseada na palavra de Deus. Enfim, devemos nos tornar pessoas com mentes orientadas por Deus. E a única maneira de sermos assim é pensar os pensamentos de Deus, segundo ele. Em outras palavras, pense no que o Senhor diz na sua palavra e confesse o que é verdade, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que possamos a cada dia, Pai, pensar, crer e confessar aquilo que é certo, tanto falando com a nossa boca como crendo em nosso coração. E nesse dia de hoje estamos aqui para pedir em favor das pessoas que estão doentes, que estão no leito de enfermidade ou numa UTI. Visita essa pessoa,
repreende todo mal, toda doença, toda enfermidade, porque é a tua palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Vai em conta também daqueles que estão passando por necessidades, envia provisão, tudo que essa pessoa necessita, porque a tua palavra também diz que suprirá cada uma das nossas necessidades. Entra nesse lar e nessa casa, tirando toda tristeza, toda angústia, toda aflição, toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nessa casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente que o amor do Senhor seja derramado nesses corações. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.